Olá pessoal, aqui Romeu Biólogo e esse é seu canal Piscicultura na Prática. A prática de hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço a recria dos alevinos dentro do tanque-rede, no próprio tanque. Às vezes você vai em um local, né, e você vê vários tanque-redes dentro de um tanque, aí você acha que é só colocar o tanque-rede, colocar o peixe e tá tudo certo. Mas não é bem assim, tá? É muito importante a qualidade de água, não só nesse sistema de tanque-rede, mas assim, em todo o berçário, em todo o viveiro, né, do cultivo de peixe, você tem que se atentar para a qualidade de água. O ideal é que você tenha um kit de análise, por mais que seja básico, né, mas você tem que ter um kit, ou pelo menos um kit de pH, de oxigênio dissolvido, né, que vai te dar aí uma noção básica, né, da qualidade de água, beleza? Então aqui eu tenho vários análises aqui, né, mas eu vou mostrar para vocês aqui o de pH, tá? Pelo menos de pH é o ideal que você faça. Não importa a marca, se é um kit para análise de água de aquário ou mais profissional, tá? Então você vai ver aqui, né, que o pH está em torno aí de 7, tá? Mais ou menos 7, né? Agora é mais ou menos 9,5. Hoje o tempo está um pouquinho frio e a temperatura e o horário influencia muito no pH, tá? Vocês vão perceber que de manhã o pH está um pouquinho mais baixo e na medida que vai se estendendo, o pH vai aumentando. Quando for de tardezinha, 5, 6 horas da tarde, o pH vai estar um pouco mais elevado, tá? Mas o ideal é que ele fique em torno aí de 7,5, mínimo de 6,5, né? O máximo de 8,5, tá? Então 7,5, 7 alguma coisa é o ideal, tá? O pH abaixo disso não deve colocar o peixe, que o peixe vai ficar sob estresse, tá? Aí você imagina, coloca o tanque rede, né? E coloca o peixe. Aí ele vai ficar naquele espaço limitado, com o pH baixo, né? Uma densidade alta. Então ele vai ficar sob estresse. Aí ele fica suscetível à mortalidade. Ele fica suscetível a enfermidades também, a bactéria, fungo. Tá? E o peixe ele fica sob estresse, os grandes comem o pequeno. Então assim, são vários problemas. Outra coisa que você tem que medir é o oxigênio dissolvido. Ele tem que estar na faixa ideal, tá? Mas caso você não tenha, mede pelo menos o pH, tá? E outra coisa muito importante aqui na piscicultura é o disco de sec. Se você não conhece, pesquisa um pouco mais sobre ele, tá? O disco de sec, ele vai te dar a transparência da água, tá? Então o ideal é que ele fica em torno de 35 a 45 centímetros, tá? No cultivo normal, no dia a dia, tanque de engorda, berçário, principalmente se você for colocar um tanque rede dentro do tanque, tá? Então veja só, cada nó é 10 centímetros, tá? Então aqui eu tô com 10 centímetros, 20, com 30 centímetros, ainda tá enxergando um pouquinho, tá vendo? 30, vou baixar mais um pouquinho, 35, ó lá. 35 centímetros sumiu o disco, tá? Então ele tem que estar nessa faixa de 35 até 45, tá certo? Você pode ver que ele está bem adubado, a água está bem escura, né? Turva. Então assim, a água não está suja, ela está fertilizada. Muitas vezes os clientes confundem a água fertilizada, né? A água adubada com água suja. A água não pode estar suja, ela tem que estar adubada. Ela tem que estar fértil, porque o que produz oxigênio aqui na água são as microalgas. Elas é que produzem oxigênio. Então, por isso tem que ser feita a adubação. Aqui é um berçário de 2x2, né? Você está vendo aí, ele é coberto, né?
para evitar que os pássaros predem os alevinos, né? Tá vendo aí? Esse tamanho de 2 por 2, você pode colocar 1000 alevinos para ele passar um período aí de uns 30 dias ou um pouco mais. No meu caso aqui, eu coloco uma densidade maior de alevinos. É por isso que eu tenho a bombinha de oxigênio. Vocês podem ver ali por trás, né? Tem uma oxigenação extra, tá? Mas no caso de quem for fazer só uma recria, colocar o alevino para passar uns dias para ele crescer um pouquinho mais, então num tamanho de 2 por 2 você pode colocar 1000 alevinos e ele vai suportar tranquilamente. Não precisa colocar aeração extra, tá? Não precisa, não há necessidade. Aqui é porque a gente trabalha com uma alta densidade, então é uma outra história, beleza? Então o que eu queria mostrar para vocês é isso. Quem tem em mente fazer um tanque-rede, né, um berçário ou desse material aqui ou de qualquer outro material para colocar na represa ou no tanque para recriar os alevinos, tem que se atentar para a qualidade de água. Se sua água estiver clara, transparente, e você fizer isso aí e colocar os peixinhos, provavelmente eles vão morrer. Se a sua água estiver barrenta, com muita partícula de lama em suspensão, e você colocar, é morte na certa, tá? É perda com certeza. Então, a água tem que estar com o pH equilibrado, tem que estar com a transparência equilibrada e tem que estar com os níveis de oxigênio equilibrados. Quando eu meço ali com o disco de SEC e vejo que a transparência está de 35 a 45 centímetros, isso já me dá uma ideia de que os níveis de oxigênio estão bem, tá? Eles estão na faixa ideal. Quando a água está clara, os níveis de oxigênio estão baixos, tá certo? Por quê? Porque, como eu disse, o que produz oxigênio são microalgas. Então, se a água está clara, está transparente, tem pouca microalga. Consequentemente, tem pouco oxigênio dissolvido na água. Beleza? Então, fica a dica. Se for fazer berçário para recria, tem que se atentar nos parâmetros de qualidade de água. Beleza, pessoal? Se gostou da dica, deixe seu like e compartilhe.